Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Estamos aqui, em mais um vídeo, para falar sobre defesa da fé e que Deus possa nos ajudar, nos orientar nesse estudo e nos capacitar cada vez mais, dentro da sua obra, para que juntos venhamos crescer para a honra e glória no nome dele. Hoje eu vou falar sobre a divisão, atualmente, de grandes religiões, E para ser exato, existem 12 grandes religiões no mundo, Acho que nós falou isso até no primeiro vídeo, A gente só vai trazer relembrar, o que a gente falou, no primeiro vídeo. Eu acredito que foi um dos primeiros vídeos, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas um dos primeiros vídeos, ao qual eu coloquei, para que a gente viesse assim, examinar, Cristianismo, Israel, 30 depois de Cristo. Judaísmo, no Egito, Sinai, 1400 antes de Cristo. Islamismo, Arábia, no 7º século antes de Cristo. Hinduísmo, surgiu na Índia em 1400 antes de Cristo. Budismo, Índia também, 520 antes de Cristo. Shintoísmo, no Japão, no 6º século antes de Cristo. Jainismo, surgiu também na Índia, 550 antes de Cristo. Sikhismo, também surgiu na Índia em 1500 antes de Cristo. Confucionismo, surgiu na China, nos 6º século antes de Cristo. Taoísmo também surgiu na China, 550 a.C. Zoroastrismo surgiu no Irã, no 6º século a.C. Animismo surgiu na África, data incerta, não sabemos quando surgiu, Religiões monoteístas. O monoteísta não é apenas a ideia de que um único ser divino deve ser adorado entre o suposto Deus existente, não é só isso. A essa crença chamamos de monolatria ou enoteísmo. O monoteísmo é a ideia de que existe apenas um único Deus, por isso somente ele é digno de completa adoração. O monoteísmo não admite a existência de outro Deus, mas apenas a existência de um. A nossa avaliação crítica de alguns grupos religiosos iniciará com duas das chamadas principais religiões monoteístas, que é o judaísmo e o islamismo. As três grandes religiões monoteístas possuem semelhanças em vários aspectos. Tem uma semelhança, tanto do judaísmo como do islamismo. Acreditam em um Deus pessoal, mesmo que sua concepção da natureza da divindade seja diferente. Então, tanto o islamismo como o judaísmo acreditam em um Deus pessoal, mas a concepção em relação a apresentar essa divindade é diferente. Os judeus e muçulmanos não acreditam na unidade composta de Deus. Os judeus e muçulmanos não acreditam na unidade composta de Deus, a Trindade, que é no caso do meu caso. Eu acredito na doutrina da Trindade. Então eles não acreditam nessa unidade composta de Deus. Para eles é uma heresia. Querendo ser essa concepção um erro ou um desvio doutrinário do cristianismo, aquilo que eu acabei de falar. Apesar de não crerem no conceito do Deus possuidor de uma unidade composta, seus livros sagrados são Tanakh, Primeiro Testamento, AD, e o Alcorão, dentro de uma forma indireta apresentar essa concepção. Vejamos a seguir alguns textos desses textos
que afirma a unidade composta de Deus em tais escritos, considerado sagrado por seus seguidores. Na Surata, capítulo 2, versículo 34. E quanto dizemos aos anjos, prostai-vos ante Adão. É um dos livros dele, né? É uma das páginas que diz Surata, né? Capítulo 2, né? Versículo 34. Quando dissemos aos anjos, prostai-vos ante Adão, determinamos, o Adão habita o paraíso, né? Surata, capítulo 2, versículo 35. Então, é um dos livros, né, que eles têm, né, como importante, né? O povo muçulmano e judeu, né, principalmente mais os muçulmanos, que tem esse livro, né, como algo muito importante para eles, né? Mais um, né, acredito que é do mesmo capítulo, Surata, capítulo 2, versículo 38. E ordenamos, descei todos daqui. Quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que seguirem a minha orientação não serão presos do temor e nem se atribularão. Em alguns textos, né, que eu apresentei aqui sagrado, tem um pouco bem confuso esses textos, né? Mas eles acreditam, né? Eles têm como regra de fé e prática para eles, assim como a gente tem a Bíblia Sagrada, né? Tem uma Bíblia aqui, eu coloco aquele ali como um manual de regra e fé e prática. Vocês desculpam, né, os cachorros latindo, é que eles também querem aparecer no vídeo, sabe? Só ignore. Estes textos são claros ao usar termos plurais, verbos com referência a Allah, mesmo que sejam empregados também no mesmo contexto. Pronomes no singular com referência ao Senhor do Islã, né, que é Allah. Negue-se a crença, mas ao mesmo tempo deixe-se implícita a doutrina. Né? Vamos ler novamente, né, para mim poder entender e explicar isso para vocês. Esses textos que eu apresentei da Surata são claros ao usar termos plurais, verbos, com referência a Allah, mesmo que sejam empregados também no mesmo contexto, né, no pronome no singular, com referência ao Senhor do Islã, que é Allah. Então nega-se a crença, mas ao mesmo tempo se implicita a doutrina. Então, eles negam, mas parece que, né, não é uma negação por completo, né? É diferente, né? Apesar de alguns muçulmanos afirmarem que o Deus do cristianismo é o mesmo do islamismo, isso faz mais parte de um diálogo conciliador, visando uma aproximação com os cristãos no intuito de evangelizá-los, do que uma verdadeira verificável dentro da doutrina e crenças islâmicas. Né? Então eles querem se passar como de cristão para que o pessoal do cristianismo se aproxime deles, e ali eles lançam a sua rede, a sua heresia para pegar, né, praticamente, né, os cristãos, né? Então existe uma diferença irreconciliável entre essas duas religiões monoteístas, no que diz a respeito à pessoa e à natureza de Deus, totalmente diferente. Por exemplo, a imagem de Deus reproduzida pelo Islã é de um Deus não trinitário, unitarismo. Portanto, completamente diferente do Deus apresentado nas escrituras judaicas cristãs. O Corão assim nega e condena qualquer presunção humana de se crer na doutrina da Trindade, condenando tais crentes ao inferno. Né? Em outros textos da Surata, né? Capítulo 5, versículo 73 e 74. Né? Então, eles falam assim, não está errado, não está certo. Né? Consequentemente, a essa rejeição completa da doutrina da Trindade, né? A pior descrição cometida por um ser humano seria então o pecado de idolatria chamado shirk, comparar Deus com algo ou alguém. Este, para os muçulmanos, é um pecado imperdoável, sendo o principal motivo pelo que rejeitam completamente a doutrina cristã da Trindade, pois necessariamente coloca Jesus em um nível de igualdade de natureza com o Pai Celestial. Para os muçulmanos é considerado um traje à imagem de Deus, pois coloca a criatura, Jesus, segundo eles, no mesmo nível e semelhança do Criador. Surata, capítulo 5, versículo 72. Então, muitos, né, desses muçulmanos,
Eles falam que é uma das maiores heresias que o cristianismo tem, é de colocar Jesus no mesmo patamar de igualdade que Deus. Só que a Bíblia, ela fala muito bem, né, e declara, né, a divindade de Cristo, né? Tanto no João capítulo 1 fala que Jesus estava no mundo, né? Falando do verbo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E sem ele, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Passou praticamente despercebido. Foram poucos, mas muitos poucos, que descobriram, né, a divindade de Cristo, a deidade, né? E um deles foi o próprio apóstolo João, que começa no primeiro capítulo, né, no primeiro assunto que ele fala assim, não, Jesus Cristo, ele é Deus, né? Ele é muito mais do que o Machia, ele é o Messias prometido, que o Cristo prometido, ele é muito mais que isso, ele é o próprio Deus, né? E é como se alguém muito importante visitasse a sua cidade, né, vamos colocar assim, e você não reconhecesse, né? Chega uma celebridade ali, não tô falando que Jesus é uma celebridade, né? Só comparando, né? Jesus é muito mais do que isso, está além daquilo que a gente pode pensar, né? Toda honra seja dada a Ele, glória a Deus. Então, é como se uma celebridade chegasse ali e passasse despercebido, né? E ficasse um bom tempo ali, vamos dizer assim, uns 3 anos e meio ali, sabe? Andando por ali, né? Aquilo tudo, né? Foi criado por ele, né? Ele estava ali andando e tal, né? E ninguém reconheceu, né? Que era o Criador, né? O único que conheceu é aquele discípulo ao qual ele mesmo coloca no Evangelho, né? De João, né? Com o discípulo ao qual ele amava, né? O apóstolo João foi o único que conheceu essa deidade, essa divindade de Cristo, porque ele apresenta, diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, é totalmente diferente, né, o Senhor, né? E ele apresenta como Deus. Agora os muçulmanos, eles negam, né, que falam, isso não pode, um cabimento desse, colocar Jesus no nível de Deus. Que heresia na mente deles, né? Mas Jesus Cristo, ele é Deus. Então, o unitarismo judaico também não é diferente do unitarismo islâmico, pois mesmo que nega a possibilidade de existir dentro de suas escrituras sagradas um Deus em termos plurais ou composto, o Tanakh, escritura judaica, né? Então, o Tanakh, chamado de escritura, é uma escritura judaica, também declara da mesma forma algum tipo de unidade composta em do YHVH, Deus, mesmo que isso seja negado pelos mestres e autoridades judaicas. Vejamos alguns textos que expressam essa ideia. Então são provas documentais, né? E na mesma hora que eles falam uma coisa, né? Aí mostra uma coisa totalmente diferente daquilo que eles estão falando. É uma prova documental que está praticamente dentro dos próprios textos dele, né? No caso aqui o Tanakh, a escritura judaica. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Berejite, capítulo 1, versículo 26 e 27. Está parecendo muito com o texto de Gênesis, capítulo 1, né, versículo 26, né, que é uma escritura judaica, né, é meio que parecido. Né? O eterno Deus diz, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem, né, e o mal. Isso como se tornou como um de nós, no plural, né, para conhecer o bem e o mal, né? Então eu falo, não tem como Deus ser três, né? Composto. Mas eles têm esses textos, né, dentro das suas escrituras judaicas, né, o Tanakh. Então os próprios textos, né, que eles falam que o pessoal do cristianismo que acredita na Bíblia está errado, é praticamente quase os mesmos textos que está dentro das escrituras dele, defendendo a doutrina da Trindade. Olha, você vê que incoerência, né? Vamos continuar? E disse o Eterno, eis o mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Vinde e descemos e confundamos ali sua língua. E espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra. Berejite, capítulo 11, versículo 6 e 8. Tudo no plural. Eis que nós descemos e confundamos. Está lá em Gênesis, capítulo 11, se não estiver enganado. 11 ou 10. Agora.
Tá entre um desses capítulos. Deixa eu pegar esse aqui. Aí eu vou falar com mais. É 11, esse mesmo. Toda a terra com uma mesma língua, né? Aí Deus desce ali, confundamos no versículo 7. E aí descemos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, né? Então é capítulo 11, viu? É capítulo 10 também. Então, dentro do capítulo 11, nós vemos esse texto, a qual está contido dentro do texto de Brigitte, né? Porque eles também são unitaristas, né? E também não acreditam, né, que Jesus Cristo pode ser Deus na mesma igualdade que o Pai, mas está o texto lá dizendo que é. Pode isso, né? Ou você fala uma coisa ou você não fala, né? Então é mais fácil retirar esses textos, né? E colocar outros que vão tentar defender aquilo que você acredita. É muito que o CJ faz, né? Eu falei no vídeo, né? Que eles retiraram alguns textos e acrescentaram, né, algumas coisas para fortalecer, né, as doutrinas heréticas deles, né? Semelhante ao Corão, o Tanakh deixa implícita a ideia de um ser composto na divindade única e eterna, aquilo que eu acabei de falar, YHVH. Pois o contexto de tais versos, ou mesmo das implicações das ações desse ser plural, só pode estar relacionado a Deus e não aos anjos, uma vez que esses são completamente inexistentes nos versos mencionados, né? Então, né, não pode ser anjos criando juntamente com Deus, né? Tem que ter um ser com o mesmo tamanho de poder e igualdade, no qual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora veremos as principais divisões das seitas, novos movimentos religiosos, denominações cristãs não bíblicas, bem como das principais religiões às quais temos contato no dia a dia, né? Felizmente as seitas estão aí. Eu gosto de falar que nem tudo que cresce é de Deus. Nem todo movimento religioso que cresce é sinal que esse movimento ele é de Deus, né? Se não for baseado, né, no original da Bíblia Sagrada, né, e for totalmente distorcido, por mais que às vezes no final do mês aumenta 500 mil, vamos dizer assim, de membro, ou 1 milhão, né? Isso não significa que esse movimento é de Deus, apesar de ser um grupo, né, um grupo que se diz assim cristão, né, no caso, mas que é contra, né, a divindade de Cristo, é contra a divindade do Espírito Santo, né? Então, né, você negou isso, né? Não é sinal que quem está prosperando ali é Deus, e sim o diabo, né? Porque, né, quem faz com que essas seitas venham crescer em números é o diabo. A parábola do trigo e do joio ela é muito clara em relação a isso, né? O próprio Senhor você não deixar, né? O inimigo veio de noite, né, e semeou o joio, né, no meio do trigo. Aí o Senhor falou assim, não deixa, que vai ter o tempo da ceia, vai ter o tempo da colheita, né? O trigo será recolhido, guardado no celeiro, e o joio será lançado dentro do fogo, né? Então, qual que é a diferença? Quem faz crescer o trigo é Deus, né? E ele deixa o joio crescer junto, né? Então, tá deixando, né? As seitas, pseudo-cristãs estão crescendo, né? Vamos ver mais para frente. As divisões da seita, pseudo-cristã, orientais, ocultistas e secretas. Então, elas vão crescendo, né? Mas isso não significa, assim, eu falo crescendo em numeração de membros, viu? Né? De pessoas, né? Que se denominam, né, parte desse tipo de organização, né? Não é porque ela está crescendo que é um crescimento vindo da parte de Deus, né? E sim do inimigo, como nós vemos dentro da parábola do trigo e do joio. Definindo seitas. A palavra seita em nossa língua portuguesa possui sua origem na palavra latina sectar, cuja raiz possivelmente provém de dois verbos latinos, que significam tanto seguir como cortar ou truncar um galho, né? Significa seguir como cortar ou truncar um galho. A palavra que encontramos no Novo Testamento para se referir a seita é o termo grego hieres, escola, partido, grupo, facção, né? Então,
é considerar tudo isso, né? Uma seita é tipo uma escola, um partido, um grupo, uma facção que complementa doutrinas essenciais do cristianismo, né? Que é usado para se referir não necessariamente a apenas um grupo minoritário dentro de uma religião, como é o conceito vigente, mas a qualquer grupo que divirja de outro dentro de qualquer expressão, quer seja religiosa ou mesmo social. Um partido político ou uma equipe de médicos, por exemplo, né? Tá só dando, comparando, né? Segundo Edward Robson, autor de um dos mais respeitados léxicos do Novo Testamento grego, haerese no Novo Testamento significa um modo de vida escolhido, ou seja, uma seita, escola, partido, onde tem discórdia e dissensão, surgindo a partir da diferença de opinião, né? Um modo de vida escolhido, eles escolheram, né? Viver assim, né? É um partido, né? Onde tem muita discórdia daquilo que, né, é verdadeiro e original, no caso os textos bíblicos original, muita dissensão, surgindo a partir, né, de diferentes opiniões, aí que surgiam as seitas, né? Quem definitivamente restringirá a palavra seita ao uso vigente em nossa língua e cultura? Será Agostinho de Hipona, né, que fará uso de tal expressão dentro apenas do âmbito religioso, dissidente do cristianismo estatal, do qual o grande filósofo e teólogo latino fez parte? Quem definitivamente restringirá a palavra seita ao uso vigente em nossa língua e cultura? Será Agostinho de Hipona, que fará uso de tal expressão dentro apenas do âmbito religioso, dissidente do cristianismo estatal, do qual o grande filósofo e teólogo latino fez parte? Contudo, a lei dinâmica pode ter o sentido de uma palavra ou a sua totalidade ampliada e restrita, ou mesmo cessar sua completa existência. Dentro de seu desenvolvimento, é óbvio que com a palavra seita não seria diferente. Hoje o termo continua tendo um sentido extremamente pejorativo, quando usado dentro do contexto religioso, a partir de uma ótica cristã. Vejamos a seguir os contextos das novas referências neotestamentárias em que a palavra haerese é mencionada, né? Que significa, né, seita, né? Uma escola, né? Falou que de Agostinho de Hipona, né? Que provavelmente, né, acabou fazendo parte, né, de uma seita, né? Mas provavelmente se converteu ao cristianismo, né? Igual ele definiu, né, restringindo a palavra seita, né? Dentro do ano religioso, descendente do qual o grande filósofo teórico latino fez parte, né? Ele que colocou isso, né? Colocou isso como vigente aqui, né? Acho que a maioria, né, das pessoas, né, já fizeram parte, né, de uma seita, né, algo assim do tipo. Consequentemente a essa rejeição completa, né, a doutrina da Trindade. Peraí. Acabei voltando mais, né? Acabei errando aqui, perdão. Né? Eu pulei a folha retornou eu acabei lendo, né? Falando lá da doutrina da Trindade, né? Mas é mais pra frente, né? Não temos, portanto, no contexto neotestamentário, nenhuma referência a qualquer tipo de uso de rareza em outro contexto que não seja religioso. Assim, podemos classificar uma seita a partir de uma perspectiva cristã, como, né, agora vamos, né, definir de vez que é uma seita. Um grupo surgido de uma dissensão religiosa, que rompe com as doutrinas centrais da religião originária, seguindo um líder ou uma liderança carismática. A proposta da seita não é a de uma mudança apenas estrutural, organizacional, mas fundamental doutrinária, negando assim as bases doutrinárias fundamentais da religião, do qual derivou gerando novas doutrinas exóticas. Tem tudo a ver com o diabo, né? Que o diabo ele queria, né, ser Deus, né? Tá no local onde Deus, né, queria. E Deus lançou ele de cima, né? Ele foi precipitado, a antiga serpente, né, o acusador, né?
o diabo, o qual, né, engana, né, a maioria das pessoas, engana as nações, né? Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desce até vós com grande ira, né? Está referindo assim, né, à queda, né, de Lúcifer, né? Lúcifer, essa não é uma palavra assim correta, é uma tradução meio, eles falam que é meio errado. Mas aquele que era um querubim foi lançado lá de cima, né? E desce até a terra, né, onde habita o ser humano com grande ira. E qual que é o intuito de Satanás? Né? Deus fala algo na palavra dele, aí fala assim, não, não é isso, é mais ou menos assim, e adicionar ali. Aí ele usa determinadas inúmeras pessoas que não se renderam ao evangelho de Cristo e, né, colocar as suas próprias crenças e tudo mais, né? E aí que está o perigo, né, de seguir essas organizações, né? Onde segue, né, uma liderança que não se rendeu aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu até falei, né, que eles negam, né, o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou repentina perdição sobre as suas vidas, né, enganando a muitos e sendo enganado. Então temos que tomar cuidado com essas saídas que tem, né, no nosso dia a dia. Existem pessoas, né, que são fervorosas numa doutrina herética, né, uma doutrina demoníaca, né, inspirada pelo bichão mesmo, né, por Satanás. Então temos que tomar cuidado para a gente não ser enganado. Divisão das chamadas seitas. As seitas são classificadas não por cosmovisão, mas se encontram em um conjunto de características comuns às que dividem em 4 blocos. Pseudo-cristão. São grupos advindo do cristianismo, mas que rompem com a ortodoxia bíblica em suas doutrinas centrais. Aí está o nome de algumas delas, né? Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, Mormons, Pentecostalismos, Unicistem e etc. Né? Eles romperam, né, com a ortodoxia bíblica, né, com aquilo que era fundamental para a salvação deles. Eles cortaram esse vínculo, né, e criaram, né, as suas próprias ideias e ideologias fora das verdades bíblicas. Então são grupos extremamente perigosos para o cristianismo. Parece cristão, mas não tem nada a ver com Cristo. Aí eu citei que eu já falei muito de testemunho, já vou falar um pouquinho sobre o Adventista, né? Bruno, você acredita que existe pessoas salvas no Adventista? Acredito. Mas dentro de uma seita? Bem, é porque existe Adventista do sétimo dia que, né, não nega, né, a doutrina principal, né, de salvação, né? Não negam Jesus Cristo como Senhor, como Deus, né? Apesar de que um tempo atrás eu vi um adventista negando a divindade de Cristo, né? Então, pode existir pessoas salvas dentro desse local, mas contanto que eles assim, reconhecem o senhorio de Cristo na sua vida. Agora, dentro do TJ não tem como, porque lá eles distorcem tudo mesmo, né? Lá eles são contra, né, a divindade de Cristo e negam inúmeras outras doutrinas, principalmente o Espírito Santo, falando que é uma força ativa. Então não tem como existir salvação lá, né? Mas no Adventista, pode ser, eu conheço pessoas que fazem parte da igreja Adventista do sétimo dia, que são salvos em Cristo, reconhecem o senhorio absoluto de Cristo. Mas não é porque, né, eles assim, alguns, né, que você deve ficar lá, né, frequentando nessa igreja. Por quê? Porque os adventistas, eles são um pouco exclusivistas, sabe? É só a igreja deles também, sabe? Né? Que é a verdadeira, igual a CCB. É a verdadeira. Você pode ser um pastor renomado, né? Anos de teologia, né? Você fez seminário em determinadas localidades, né? Eles não reconhecem, né, você como irmão, né? Não reconhecem, né, que você é um cristão. Se você for para lá, você tem que batizar novamente, né? Eles não reconhecem o seu batismo.
E também eles acrescentam, né, também a questão do espírito de profecia de Ellen White, né, e colocam no mesmo patamar que a Bíblia Sagrada, né. Então adiciona, né. Nós vamos ver para frente, né, sobre as questões, né, de como, né, identificar a seita, né, as características distintivas, né, desses grupos de seitas, né, que eles adicionam, né, conteúdos, né, na Bíblia, né. Então eu acho que o grupo mais perigoso é esse pessoal, né, o pseudo-cristão, porque eles parecem cristãos, né, mas não são, né. Parecem, né, ser pessoas de Deus, mas não são, né. Então aí que está o perigo, né. E mormons também negam, né, a divindade de Cristo, né. Os unicistas acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, também, né, interferem em muitas coisas, porque as pessoas são distintas, então são grupos perigosos, então tem que tomar cuidado, né. A CCB também, porque eu falei da CCB, porque a CCB, o negócio dela é o seguinte, né, é igual uma vez eu visitei, né, a CCB, aí, né, eles consideram nós como testemunhados da graça, apesar de eu ter confessado publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor, ter batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como a Bíblia ensina, né? Eu não nego a divindade de Cristo em momento nenhum, né? Afirma a divindade de Cristo, né? Do Espírito Santo, de Deus, né? Acredito, né, plenamente na doutrina da Trindade, né? Mas eles não me reconhecem, né, como irmão, eles são exclusivistas. E se eu for lá para a igreja deles, né, eu vou ter que me batizar de novo, né? Existe pessoa salva lá? Existe, né? Mas existe pessoas também que não são salvas, porque não houve uma verdadeira mudança nas suas vidas. Estão lá, é só cumprindo, né, um momento, né, e sendo assim, religioso, né? Então assim, tem que tomar cuidado, né? Essas seitas pseudo-cristãs, elas são perigosíssimas, então, né, eu falei do Adventismo, não é só o sábado, né? Tem a questão da Ellen White, deles colocar no mesmo nível, né? Então não, né? Eles poderiam colocar uns comentários de Ellen White, né, abaixo da Bíblia, né, e tal, né, mas no mesmo patamar, né? É meio complicado, né? Eu já vi grandes, né, pregadores lá da Adventista falando isso, né? Você já viu algum pregador, né, de outra determinada igreja pregar na igreja adventista? Nunca. Que eles não deixam, porque na mente deles eles são únicos, são a igreja da verdade e os outros não. Então tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de igreja, né? Orientais são grupos advintos, principalmente das grandes religiões indo-budista e do Extremo Oriente. Hare Krishna, Seixonoe, Igreja da Unificações, né? São igrejas orientais, né, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, né? Essas ficam muito mais fácil, né, de identificar. Agora, as seitas pseudo-cristãs, eu falei, eu acho que é uma das mais perigosas, porque elas parecem ser cristãs, falam de Deus, falam de Jesus e do Espírito Santo, mas de forma distorcida, né? E aí que está o perigo. Ocultistas são um grupo cujo fundamento doutrinário se baseia no suposto contato com os espíritos desencarnados, elementares ou entidades espirituais de supostas falanges superiores. Bruxaria, Wicca, espiritismo e satanismo, né? Então, o pessoal que mexe com o ocultismo, né, consulta os mortos, né, consulta aí quem aparece é Satanás, né, porque está destinado a morrer uma única vez, vindo logo em seguida o juízo sobre aquela pessoa, né? Se ela crê em Jesus, está na glória. Se ela não crê em Jesus, infelizmente, no inferno, né? Seitas secretas são grupos divididos por nível de progressão espiritual, cuja doutrina somente é conhecida pelos inícios de cada grau por eles alcançado. Ordem, Rosa Cruz, maçonaria e etc. São seitas secretas, né? Tem que ter uma gratuidade, né? Uma graduação espiritual, né? De progressão espiritual. Apesar de alguns adeptos dos grupos anteriormente mencionados tentarem negar as implicações religiosas de suas crenças, as características estruturais desse grupo se enquadram nas estruturas
encontrados em todos os grupos de origem religiosa, quer seja necessariamente sectário, quer não, né? Então tem algo muito parecido, mas na realidade, né, parece ovelha, mas não é ovelha. Se você chegar próximo mesmo, você vai ver que é um bode. Então Jesus disse, né, acautelai-vos dos falsos profetas, que vem vestido, né, como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né? Então aí que está o perigo, né? Aí que está o perigo. Então que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger. Em nome de Jesus. Então, fique na paz, que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, continue orando por mim. Né? No próximo nós vamos falar sobre, né, característica distintiva, né, dos grupos, né, não cristãos e de seitas. Que Deus possa nos ajudar nessa capacidade. Fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.